Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para todos nós, oferecendo-nos mais uma oportunidade de estudo e trabalho na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde nos encontramos nesse momento, para a realização de mais uma jornada de aprendizagem e trabalho mediúnico. Pedimos a Ti amparo, inspiração, a luz do entendimento, para que realizemos sempre o melhor ao nosso alcance, buscando em Ti o socorro divino para todos nós, o auxílio para a superação das dificuldades, daqueles movimentos que tendem a nos manter no marasmo, no atraso espiritual, impedindo-nos de realizarmos as boas obras. Pedimos também um amparo para toda a humanidade, que haja o fim das guerras, das discórdias, da criminalidade, da violência generalizada que ainda permanece nos corações de muitos. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao estudo miudinho do texto de Gênesis de Moisés, a partir do versículo 9, que vamos terminar, começando a estudar o versículo 9, falta só um pequeno fechamento desse versículo. Então nós vamos ler a partir do versículo 9 do capítulo 6. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Nós começamos o estudo do versículo 9 na última reunião, que traz para nós a seguinte ideia. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, nós conversamos aí sobre as gerações de Noé. Conversamos muito sobre isso no estudo anterior. Faltou apenas nós fecharmos esse versículo comentando o último trecho dele. Noé andava com Deus. Esse andar com Deus representa a consequência da sensibilização mental promovida pelo ensinamento, que já adotamos, e ele seguir aplicando no plano prático da caminhada evolutiva. Então, é o momento em que esse andar com Deus significa aquele momento em que os ensinos superiores nos inspiram para a dinâmica operacional no contato social do dia a dia, no lar, no trabalho, na via pública, na casa espírita, por exemplo.
Isso é o que significa andar com Deus, é andar confiante no amparo do alto, confiante em que nós estamos garantindo esse amparo a partir do momento em que estamos nos esforçando pela prática dos ensinamentos que temos recebido, que é a garantia, a salvaguarda de dentro para fora, que vai proporcionar o amparo de fora para dentro. Então, o amparo que recebemos de fora para dentro, ele depende do movimento de adesão de dentro para fora, que é o fundamental, que garante a segurança, garante a estabilidade espiritual, estabilidade emocional, garante a segurança de continuar a nossa caminhada no mundo extremamente complexo como é ainda a Terra, um plano de expiações e provas. Avançando então para o versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Esses 3 filhos que foram gerados são os 3 filhos simbólicos que desenvolvemos ao longo da evolução, que são os departamentos da casa mental, Sem, Cão e Jafé. André Luiz, por exemplo, estuda esses departamentos no livro Evolução em 2 Mundos. Então, os 3 departamentos da casa mental, simbolizados por Sem, representando aí o superconsciente, o Sem, que representa o tronco semita, que é o tronco que trouxe para nós os mandamentos divinos, que trouxe para a Terra Jesus ao longo do tempo, representa então o plano superconsciente, que é o nosso futuro, é o que nós estamos buscando desenvolver. Os ensinamentos que nós estamos buscando desenvolver, estudados aqui no Espiritismo, que representa o Consolador prometido por Jesus, que vem nos explicar o que Jesus nos ensinou, ele representa para nós um plano a ser alcançado. Nós ainda não temos uma vivência plena desses ensinamentos, estamos nos esforçando. Então, ele representa o nosso campo futuro. O piso futuro, que já é o piso de Jesus, dos espíritos superiores, que já sedimentaram esses ensinamentos. Nós ainda não. Nós já sedimentamos alguns, outros ainda não. Já temos virtudes, mas as imperfeições ainda permanecem, as imperfeições ainda causam embaraços na nossa marcha, dificultam ainda a nossa caminhada e lentamente nós vamos aí nos aperfeiçoando. O cão representa o passado, o cão ou cã, conforme nós lemos aqui no texto bíblico, representa o passado, ou seja, a sede dos impulsos automáticos, o campo subconsciente, onde estão arquivados os impulsos automáticos. Os impulsos automáticos que nós desenvolvemos ao longo da evolução nos reinos em que estagiamos anteriormente, no plano mineral, no plano vegetal, no reino animal,
nominal ainda irracional, nominal racional, que é aquele momento em que nós, o Homo sapiens, aqui na Terra, desenvolvemos o pensamento contínuo aproximadamente 200 mil anos atrás, mais ou menos. Então, segue os impulsos automáticos. São aqueles impulsos automatizados que nós desenvolvemos. Tem os impulsos automatizados no campo orgânico e no campo psíquico. Por exemplo, quando nós ingerimos alimento, nós não precisamos ficar pensando em manter o processo da digestão, ele é automático. Acontece na revelia do nosso consciente. Eu não penso. A circulação do sangue é a mesma coisa, nós não precisamos ficar mantendo a circulação sanguínea por um esforço mental. Tudo isso representa impulso automático, assim como tem os impulsos automáticos psíquicos. Também. Certo? Os hábitos adquiridos. Então, nós estamos hoje buscando desenvolver impulsos automáticos de outra natureza, de uma natureza elevada. Espiritual. Todos eles virtuosos. Nós ainda não alcançamos, evidentemente, essa proeza na totalidade. Já tem alguns, já temos automatismos positivos já desenvolvidos, mas temos muitos ainda que são definidos como as imperfeições. Perfeições que nós estamos buscando transformar em perfeição ou virtudes. E o Jafé representa o campo consciente. O campo consciente onde nós vamos trabalhar os impulsos da retaguarda e as virtudes superiores. No campo consciente, o ensinamento superior vai tornar, à medida que a gente vai estudando o Espiritismo, o estudo espírita vai ampliando o grau da nossa consciência desperta para as nossas próprias imperfeições. Por quê? Nada há oculto e não haja de ser revelado. Se nós não visualizamos as imperfeições, não temos consciência das imperfeições, na prática significa que para nós que nós não temos imperfeições. Então é preciso tomar consciência das imperfeições, que vai se instalando, a consciência das imperfeições vai se instalando no nosso mundo interior, à medida em que nós estudamos o Evangelho, estudamos o Espiritismo, vamos aprendendo sobre Jesus, quando ele guia, suas ações, suas virtudes, e nós vamos comparando-nos com Jesus e vendo que nós ainda estamos aquém do processo. Temos reações ainda um tanto complexas, para as quais nós não tínhamos a nossa atenção desperta, e essa atenção passou a ser despertada pelo ensinamento, conhecimento espírita. Então, quando a gente estuda Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, nós vamos percebendo que nós ainda temos essas imperfeições. Então, se apresenta para nós, no plano operacional consciente do dia a dia,
a necessidade do controle das inclinações más. Se nós não temos consciência do que sejam inclinações más, nós não vamos exercer nenhum tipo de controle. Porque para nós elas serão naturais. E nós continuaremos a exteriorizá-las no campo da experiência humana, no contato social, perante circunstâncias, acontecimentos, situações que se apresentem para nós, e nós vamos reagir segundo a emoção que é despertada por esses movimentos. Porque cada pessoa com a qual nós nos deparamos, principalmente no círculo mais próximo, faz vibrar uma corda da nossa alma. E isso vai despertar algum tipo de emoção. Então é necessário esse movimento. Esse movimento no nosso momento atual de despertar espiritual, busca pela iluminação, é essencial. O processo de iluminação significa transformação moral, que significa vivência das virtudes, que a única salvaguarda que nós temos para superar as imperfeições é a vivência das virtudes. Porque uma impede a existência da outra. Se cultivamos imperfeições, nós não permitimos que as virtudes cresçam. E vice-versa. Se cultivamos virtudes, as imperfeições não crescerão na nossa intimidade. Lei de conservação e lei de destruição. Sempre lembramos aqui, operando em conjunto. Tá claro aí? Alguém vai ficar fazendo comentário? Então vamos lá. Vamos avançando. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A terra estava corrompida diante da face de Deus. Vejam bem, a face de Deus é o ensinamento presente na nossa intimidade. É a face divina. Presente. A criação divina, né? Não. Não? Que não. Estou falando aqui de algo, a face de Deus. A criação divina é o todo. Face de Deus é outra coisa. Face de Deus simboliza... Porque Deus tem face? Tem rosto? Tem boca? Não. Então a face de Deus, o plano prático, operacional do dia a dia, isso é cada um de nós. Que já busca praticar as leis, os ensinamentos. Então seremos a face de Deus para aqueles que nos cercam, trazendo exemplos, palavras, atitudes e ações dentro desse patamar. Então, lá no plano filosófico, a face de Deus presente em nós são os ensinamentos. Então, a terra aqui, a terra exterior e a terra interior, plano do espírito. São duas terras. Mas a terra... Quando eu disse criação, não é a parte física, não, né? Agora que eu entendi. A terra exterior, a face planetária, a superfície planetária, ela apresenta o que nós elaboramos pelo processo de cocriação com base na face divina interiorizada.
Então nós vamos encontrar no campo terrestre as instituições que já representam, que já expressam a face de Deus presente e materializada, e aquelas organizações e instituições complexas que o homem ainda mantém na Terra. Exemplos? Indústria bélica. Indústria bélica é uma instituição complexa, que não representa a face de Deus. Cassinos, casas de apostas, por exemplo. E daí por diante. Aí cada um de nós vai identificando. Cassino ainda tem, né? Tem os cassinos online agora. Ah, tem online? Tem, cassino online. Casa de aposta, tudo tem escondido. Não, tem aplicativos aí da internet aí, você tem um smartphone e você joga. Você cassina online. Online não é proibido, não? Não. Não. Ó, então não adianta. Não, O físico é proibido, vocês não têm acompanhado as pessoas que têm não tem como. perdido muito dinheiro com esses jogos aí online? Não, todo dia falar na televisão, nos jornais. Então, o que está materializado no mundo físico é nossa elaboração. Elaboração nossa. Então nós já vamos ter aquelas instituições beneméritas, inspiradas no Evangelho, já presente, e as instituições não religiosas, mas de ajuda humanitária, que também existem passaram a existir na Terra a partir da presença de Jesus entre nós. Jesus foi o grande iniciador desse movimento de caridade, benemerência, benevolência na Terra. Isso foi inspirando lentamente a humanidade ao longo do tempo. Mas ainda tem muita coisa a ser. Será que a Casa do Caminho foi a Primeira instituição de caridade presente na Terra. Porque os judeus, até a Casa do Caminho, os judeus segregavam os leprosos nos vales dos leprosos. Não havia instituição de acolhimento. Devia ser uma época muito triste, né? Essa palavra, a época dos leprosos. Nossa. Contaminava, né? Uma doença que, quando a lepra... Não, a lepra não é transmissível, não. Não? Não, é um preconceito. Porque Lepra não é contagiosa, não. aquele lá, como é que é? Chama Isabel? Naquela época não era, não? Não, lepra não é contagiosa, não. Ele está falando que nunca foi. Não, mas eu perguntei porque eu não Não, sabia. lepra não é contagiosa, não. Porque uns entravam lá nas cavernas e ficavam também. Pois é, eu achava que naquela época Isso. era. Não, Pois é. existe esse contágio, eu posso estar até enganado aqui, mas não existe esse contágio como de gripe, Não, né? Não, Não tem aquela casa dos leprosos? Tem, ué. Nem fala leproso mais, né? não. Mas É Santa Isabel? Santa Isabel. É isso. Tinha uns amigos meus que trabalhavam. Não, lá nos primórdios do Camilo Chaves, quando eu comecei lá nos anos 70, a gente visitava lá o Visitava, né? Santa Isabel, uma vez por mês a gente ia Eu lá. nunca fui lá. foi Madalena que foi ficar nos leprosos e ela ficou também. Mas não, ela desenvolveu por outros motivos, né? É. Não é uma doença contagiosa. Naquela época tinha achava-se que contagiava, né? Era ignorância, né? É. A medicina também não tinha, né? Não, Desenvolver nada, não né? tinha nenhum desenvolvimento, né? Tudo ainda era muito embrionário, tudo ainda no início. Então a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Isso define que essa corrupção aqui se desenvolveu no coração humano depois do conhecimento das leis divinas.
Porque enquanto nós não conhecemos a lei de Deus, não fomos sensibilizados pela lei de Deus, não existe corrupção ainda no coração. Éramos espíritos na faixa da nulidade moral. Então, quando a razão se desenvolve, a razão vai se ampliando, nós passamos a ter responsabilidade sobre os nossos atos a partir do momento em que a lei já está interiorizada. Os mandamentos já estão interiorizados. Tá certo? Porque as leis são naturais, elas são imanentes, as leis são imanentes. As leis não são institutos de que adquirimos de fora para dentro. Não, elas são imanentes em nós. Então, de vez em quando nós falamos, vamos repetir. Então, temos a lei, por exemplo, de trabalho, lei de sociedade, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Estamos falando do quê? Dos instintos primários. A lei de trabalho, ela é uma lei presente em todo o universo. Não existe inércia no universo. O átomo, por exemplo, não é um ponto estanque na estrutura da matéria. É um turbilhão de forças em movimento. Movimento é trabalho. Então, o próprio espírito pensa. Pensamento é partículas espirituais em movimento, cargas atômicas em movimento, trabalho. Na regeneração, provavelmente, quer dizer, vai continuar as leis, mas essas leis já estão impressas mais na consciência, né? Não vai precisar de decreto. Lembrança. Nós não vamos precisar ficar olhando para as leis assim, eu preciso não matar, não roubar, não, isso vai acabar. Naturalmente dentro da lei, né? Naturalmente dentro da lei. Os instintos estarão devidamente transformados em virtudes. Porque os instintos são forças da alma. Que o princípio inteligente traz como, lá no início da criação, traz como germe, na semente que é o princípio inteligente. Essas forças vão se desenvolvendo ao longo da evolução do princípio inteligente, pelo átomo, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal, e vai alcançar a culminância quando a humanidade, o senso de humanidade estiver desenvolvido plenamente. E o próximo passo é a angelitude. Então são forças inerentes, imanentes, inestancáveis. Nenhum de nós consegue impedir o fluxo. Por isso é que precisamos de adotar a prática do bem como norma para direcionar o fluxo vibracional, vibratório interno das forças da alma na direção do bem. Porque senão nós vamos continuar expandindo as forças da alma segundo a diretriz do egoísmo. Não vamos progredir. Que gera a corrupção. Com essa terra corrompida, a corrupção se instala quando eu,
Conheço os ensinamentos, estou sensibilizado que eu preciso praticar, mas eu não quero praticar. Quero continuar egoísta. Então eu vou desenvolvendo a corrupção, corrompi o caminho. Corrompi o caminho. Qual que é o caminho? O caminho é o pensamento. O caminho básico de cada um de nós na vida é o pensamento. Nós seguimos o nosso propósito. Cada um tem um propósito que segue. Uma diretriz, né? Pensamento. Uma diretriz filosófica interna. Aí eu fico pensando, tem alguns países que já moralmente já estão muito mais na frente do que o Brasil, né? Nós. Em termos de leis, sim. Sim. Pois é, aí uns evoluem mais e outros não, aí tem que esperar todo mundo evoluir para a Terra passar para a regeneração. Não, não tem que esperar não. Quem Pois tá, essa dúvida o retardatário vai ser banido. é o que está assim, acontecendo. né? Fiquei pensando nisso hoje. Não, o retardatário, à medida que vai desencarnando, vai... E à medida que vão vindo também, né? São os mais, né? E substituídos por melhores. É. Mas o processo é lento. É lento, Ele é imperceptível. Só com as gerações é que se percebe a mudança. Certo? Por isso que nós temos que ter paciência. Não queremos... Porque tem aqueles que querem e que pregam os cataclismos como única maneira de apressar a renovação. Mas os cataclismos são localizados. Um furacão aqui, um terremoto acolá, uma guerra que explode ali. Então vai havendo seleção natural. aqui e acolá. Não tem como fazer uma seleção global em toda uma geração. O Brasil é beneficiado, né? Com o quê? Porque não tem esses grandes cataclismos. Não tem, mas tem a corrupção moral. É. Mas aí tem em todo canto. Não, mas aqui nós temos uma carga muito acentuada. Aqui é mais. Estão com a carga bem acentuada aqui. Quando você coloca todos os ovos podres ou as maçãs podres no cesto, você vai vendo. Viciações de toda a natureza. Tráfico de droga. Corrupção. Violência. Pedofilia. Tá bom ou continua? Você não viu a palestra da Nájila? A Nájila é exagerada. Não, O que ela falou? Pode falar. É sobre a pedofilia, principalmente. Sim, Eu não sei quantos mil crianças desaparecem. sim. Que não é exagero, não. Não, é gente. isso. Então, Foi sim. criou-se aí tudo bem, com respeito aos espíritos, data vênia aos espíritos presentes, mas nós temos que ter um senso crítico. Porque o movimento espírita foi impregnado de uma ideia da Brasil comparação do mundo para o Evangelho. Tudo bem. Para mim é um projeto. Projeto. Que de acordo com o que acontece hoje, está longe de acontecer. Longe de ser verdade. Ou está perto de ser verdade. Está aqui no... 57 está ali na esquina. Uma pátria do Evangelho, ela tem que ser regida segundo o Evangelho. Mas não é o Evangelho decretado, é o Evangelho de dentro para fora. Então, quando a gente vai aqui, vou dar um exemplo, que eu falo aqui de vez em quando e vou repetir. Questão 930 do Livro dos Espíritos. A resposta dos Espíritos. Kardec fez uma pergunta grande, os Espíritos responderam: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Certo? Então os governos aí estabelecem
programas para erradicar a fome de renda mínima. Então levanta uma turma que vai dizer, isso é comunismo. Mas nos países mais desenvolvidos, como a Suíça, Dinamarca e por aí vai, eles subvencionam, inclusive, o que é viciado em droga. Chama contenção de dano. A Suíça é comunista? Alguém aqui já ouviu falar que a Suíça é comunista? Não é. Mas aqui no Brasil, então tem esses preconceitos. Eliminaram aquele padre, Né? né? Que agora a gente nem vê falar nele. Então, nós temos que falar essas coisas, por quê? Porque nós temos que tomar consciência, tá? Depois nós vamos ler a questão do livro dos Espíritos aqui. Nós temos que tomar consciência das coisas para mudar as coisas. Tomar consciência, não é jogar debaixo do tapete. Kardec vai dizer aqui, né, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com relação a ver o mal, certo? A ver o mal. Porque nós falamos assim, Brasil, coração do mundo para o Evangelho, e os Espíritos de um modo geral, não está tudo bem, então está tudo certo. Está tudo de acordo. Né? Não está de acordo. É preciso mudar, é preciso melhorar. Então, aqui na questão 21, questão 20, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Os Espíritos responderam assim, na questão 20. De certo a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Não é proibido a gente apontar que tem essa ou aquela mazela na sociedade brasileira? É proibido? Não. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Então, só se eu começar a querer ver só o bem em toda parte, isso é inconveniente, eu não vou... Não, está tudo certo, está tudo de acordo. Não é verdade? Não é, eu tenho que estar no meu dia a dia. O que eu posso fazer para melhorar o mundo no meu dia a dia? Eu estou caminhando ali, fazendo minha caminhada para ir para a feira, por exemplo. O que eu posso fazer para melhorar o mundo? No mínimo, ser cortês com as pessoas. Ser simpático. Emitir bons pensamentos. Consequente de bons sentimentos. Então, eu já estou mudando. Perceberam? É assim que começa. A mudança em volta também. Assim começa o processo. Então eu tenho que ver a questão da corrupção, porque nós somos eleitores, nós temos que ver. Mas Fingir, o acesso a não é importante. fingir que não vê a corrupção do personagem que é da minha preferência e ver do outro. Eu tenho que ver o grupo todo da coisa. Certo? Estudar Espiritismo não é fácil, né? Então, porque Kardec em outro momento vai dizer que nós não podemos querer colocar um óculos cor-de-rosa para ver as coisas bonitas, não. É preciso ver. Porque o próprio conhecimento que estamos estudando aqui, o próprio conhecimento espírita, à medida que ele vai entrando na nossa intimidade, nós vamos despertando para o quê? Nossas mazelas morais. Só que esse movimento, ele tem uma contrapartida. Ele me faz também ver a mazela moral do próximo. É natural. Se eu vejo o meu defeito, quando o próximo tem uma atitude que é semelhante à minha, então eu vejo o defeito do próximo. Que é por que isso ocorre? Para eu poder ajudar esse próximo. Com exemplos. Se o defeito dele, está escrito aqui, se o defeito dele está prejudicando um grupo, eu tenho que pensar na maioria e apontar o dedo. Vocês não estão vendo o que está acontecendo aí, não? Chamar até a polícia conforme o caso.
Está escrito aqui, ó. Perigo que caia um indivíduo, que vários vierem a cair por causa dele. Então é preciso ver a pedofilia e denunciar. É preciso ver o feminicídio e denunciar. A violência contra a mulher é preciso. Mas isso tudo incomoda, isso tudo dói. A pessoa quer ir para a igreja, quer ir para o centro, e ali ficar na bolha e não vê problema. E voltar para casa alienado disso. Não é antiproducente, é contraproducente. Certo? Contraproducente. Então a face de Deus é a presença. A face de Deus em mim é a presença do conhecimento elevado. Face de Deus. Que eu ainda não conheço. Eu vou conhecendo à medida que eu vou praticando o ensinamento, perceberam? Porque quando o homem, o espírito, cuja razão acabou de estar preparada para a iluminação, início do processo, tá? Tempo de Moisés, 3.250 anos atrás. Evidentemente que essa mentalidade, ela já está sensibilizada por bons sentimentos daqueles elementos da sociedade que já são virtuosos, tá? E já estão sensibilizados. Mas também estão sensibilizados pelos que não são virtuosos. Então ele traz ao seu coração a sensibilização das paixões para as paixões e a sensibilização para as virtudes, certo? Então ele já está preparado. Aí vem Moisés e traz a lei nítida e clara. Então o processo agora é de quê? É de concordância, aceitação, adesão, para sensibilização. Quando a gente já está sensibilizado para a lei, ou seja, a gente já é por aqui mesmo, mas a gente não consegue superar o egoísmo, então nós vamos criando a corrupção. Por má vontade, certo? Por má vontade. Não, eu não quero mexer com isso aqui não, eu quero continuar como eu estou. Tem outro que já é sensibilizado, ele concorda, parte para a prática, mas ele ainda não vai conseguir mudar porque ele está na infância do processo. Os instintos ainda estão vivos. Ele já quer aquele caminho, você percebe? Ele já quer. Mas ele então vai ter todo um caminho de aprendizagem e adequação. Então, de vez em quando, ele vai cometer lá o tropeço. Que não era tropeço antes, mas depois que a lei interiorizou, vira tropeço, mas aí você tem que analisar se é intencional ou não. Porque tem o tropeço intencional, que é a corrupção, tem o tropeço natural daquele que ainda não consegue praticar aquele ensinamento. Então o peso espiritual é diferente. A gente aprende aqui estudando, não estou falando nada de novo. Nós aprendemos que a responsabilidade varia de acordo com o grau de conhecimento. É disso que eu estou falando. Está claro aí ou ficou complicado? Então, à medida que eu vejo que eu tenho imperfeições, eu vou ver que as pessoas ao meu redor que têm as mesmas imperfeições, eu vou ver. É para eu ficar apontando o dedo? Não, que é para eu ajudar. Com conselho, quando for possível. Quando não é possível o conselho, com uma prece, uma boa vibração.
E sempre um bom exemplo perto daquela pessoa. Que é o trabalho transformador corpo a corpo. Agora, aqueles que não querem, por má vontade, querem continuar na corrupção, são os espíritos que estão deixando a terra, estão deixando a terra. Tá certo? O bom exemplo é um incentivo, né, a eles. O bom exemplo é um incentivo. Por isso que o estudo da evolução é complexo, porque na época que se apresentou Moisés, por exemplo, só como ponto aqui de reflexão, tinha aqueles que já praticavam o que Moisés ia revelar na pedra, e tinha aqueles outros que não queriam praticar, porque tinha os que davam os bons exemplos e os que não davam bons exemplos. Então, quando Moisés traz a lei na pedra, é porque a humanidade naquele tempo, nós naquele tempo ali, espalhado pelo globo, já tínhamos condições de entender claramente aquela mensagem. Já estávamos prontos, o terreno já estava preparado. Pelas ideias que surgiam aqui e acolá, dos legisladores, os exemplos de família, nas tribos, dos patriarcas, perceberam? Aqueles ensinamentos de Moisés não caíram de paraquedas aqui para uma turma completamente alienada daquilo. Não, já tinha movimentos, assim como quando Jesus chegou, já tinha aqueles que esperavam, aqueles que estavam assim, ó, estão falando aí que vai chegar um aí. Já tinha fofoca. Já tinha fofoca. Mas eles imaginavam que ia chegar, que ia... Não, aí é outra história, mas estou falando o seguinte, tinha aqueles que já sabiam, os que já profetizavam, tinham aqueles que estavam tomando conhecimento, estão dizendo aí que vai chegar aí um diferente aí e tal. E tinha aqueles, isso é bobagem, não vai chegar ninguém não tem jeito. O momento de Moisés é extraordinário. O momento de Moisés é extraordinário. Nossa. Momento de acontecimento extraordinário. Só aquele movimento das 10 pragas associado com um fenômeno natural, terremoto, aquilo é extraordinário. Certo? Todas as pragas são extraordinárias. Sim, mas elas não são milagrosas, elas são decorrentes, naturalmente, de um evento terremoto que houve no Mediterrâneo, que foi desencadeando. Então, cientificamente, existe a explicação para cada um daqueles efeitos. Não é nada milagroso. Porque Deus não derroga a lei da natureza. Aquela parte dos gafanhotos. Tudo é consequência. Nós já falamos disso aqui no Apocalipse, você não lembra, não? Estudamos as 10 pragas no Apocalipse. Foi mesmo. Né? Decorrência natural dos acontecimentos. Nada extraordinário. E quando a gente estuda também, a gente sabe que milagre não existe, né? O que os espíritos fazem sobre a permissão de Jesus é fomentar aqui e ali alguma tempestade que vai trazer algum acontecimento para aquela área. Mas sacar do nada. Praga de gafanhoto. Chame de mosca. Os rios de sangue. Tudo aquilo é decorrente de eventos naturais. Que Moisés foi anunciando, evidentemente que aí teve associação da mediunidade de Moisés, assistido pelos espíritos, que tinham conhecimento dos eventos que iriam se desencadear. Então ele vai lá Moisés, e fala para o faraó que vai ter uma praga de gafanhoto. Mas os espíritos já estavam sabendo que aquilo é uma consequência natural daquele terremoto que gerou aquele fenômeno. Nós estudamos aqui tem estudos até no YouTube, vocês vão achar estudos sobre isso aí. Certo?
Porque é assim que Deus opera, através dos espíritos, são das forças da natureza, e os acontecimentos, certo? Naturais. E não existe derrogação das leis naturais. Então eu estava falando das forças da alma que nós conhecemos como leis. Lei do trabalho, vocês já aprenderam que é a força do... A partir do momento que eu penso, o trabalho já está sendo realizado. O pensamento está sendo irradiado. Trabalho. Vibração. E a partir daquele, eu estou lá estático, lá vendo televisão, ou estou estático na poltrona, olhando lá para o nada, vendo nada, eu estou trabalhando. Estou pensando, estou emitindo uma vibração. Consequentemente, eu estou atraindo algum espírito com aquele pensamento, com aquela vibração. Trabalho. Lei de reprodução. A lei de reprodução é uma decorrência desse movimento de irradiação do pensamento. Por quê? Pensando, eu estou lançando sementes vibratórias no campo psíquico. Que sementes são essas? As ideias que eu estou lançando. E os espíritos que vão se associar e gostar dessas ideias, vão cultivar. Então eu estou fazendo o quê? Reproduzindo o que eu gosto. Lei de reprodução. E se eu continuo com essa tônica 24 horas por dia, eu vou falar disso, vou agir em função disso. Então eu vou comunicar. Eu vou passar a comunicar não só para os espíritos, mas também para as pessoas. Não é o exemplo não arrasta? Então, isso é lei de reprodução. Nós costumamos achar que lei de reprodução é só associação sexual para geração de filhos, não. Lei de reprodução é tudo que eu reproduzo pelo casamento interior da razão com o sentimento. Adão e Eva casam, geram os filhos. Um filho vai ser o Caim, o Abel ou o Sem, de acordo com a ideia que eu estou. Caim é o plano instintivo. O Abel já é aquela cota do ensino superior já presente que eu já consigo praticar. O Abel. E o 100 é o futuro, é o que ainda está no plano da ideia, mas eu ainda não consigo praticar. O 100. Certo? Tem muita coisa que nós não conseguimos praticar, está no campo da ideia. Outras nós já conseguimos. E outras a gente pratica o passado, é o Caim em ação ainda. É o reflexo que emerge. É isso. Irritação, nervosismo, paciência, Tem um filme melindre, tudo isso é o Caim. meio fictício do Noé, você já viu? Aquilo é de acordo com a religião. Nós respeitamos Não, pois é. Mas nós respeitamos as ideias que as religiões Isso, têm do Noé, mas aquele evento pluviométrico foi localizado, não foi global na Terra. Foi global, foi localizado. Uma pequena localização lá. Aí teve um elemento lá que fez um barco para salvar a família, salvar os animais. É isso, gente. Nós estamos estudando aqui, nós vamos estudar a arca, é a casa mental. Isso. Nós vamos estudar depois com calma a arca. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Então, essa terra corrompida diante da face de Deus são sentimentos egoísticos que eu não quero alterar, mesmo já tendo na minha intimidade uma face de Deus altamente qualificada, que é Jesus, o modelo e guia.
Certo? Então eu corrompo a minha intimidade. O sentimento que era natural antes de eu ter o conhecimento se torna corrompido depois que eu tenho o conhecimento e não quero praticar. Perceberam? Por isso que os espíritos olham o conhecimento, vão analisar, planejar as encarnações, eles vão olhar o conhecimento da pessoa, conhecimento sobre as leis, para responsabilizar sobre esse ou aquele evento. Então, e encheu-se a terra de violência. Claro, a consequência, se eu não combato a corrupção inerente, que ainda está na minha intimidade, a corrupção vai se manifestar no plano físico. E nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem nós vamos continuar desse versículo 11, finalizar esse versículo 11 e iniciarmos o versículo 12.